Sabe quando te recomendam algo pra assistir, mas você fica adiando sem nenhum motivo por muito tempo, até o dia em que você finalmente resolve ver e fica sem entender como demorou tanto para ver aquilo? Comigo, o Spike Lee foi um pouco assim. Já havia ouvido falar dele há bastante tempo, e muitas pessoas tinham me recomendado, mas fui adiando, esquecendo, até que, algumas semanas atrás, me disseram que seu novo filme, Infiltrados na Clã, era imperdível. Fui ao cinema com expectativas altíssimas, já que era o primeiro filme dele que eu estava assistindo. E, acho que como todo mundo na sala, saí de lá completamente impactado. A autenticidade no uso de imagens de arquivo, pegando desde filmes do Griffith até imagens da internet, para criar um significado dramático maior, foi realmente impressionante. Claro que saí de lá querendo ver mais do que Spike Lee poderia me oferecer. Foi então que cheguei em Do the Right Thing, ou Faça a Coisa Certa em português. Filme que ele roteirizou, dirigiu e atuou em 1979. Adianto desde já que não irei te poupar de spoilers, portanto, faça a coisa certa e vá agora ver esse filme. Brincadeiras à parte, tenho certeza que você não vai se arrepender. A história inteira se passa em um único dia, mais precisamente no sábado mais quente do verão de Nova York. O filme funciona quase que como um multiplot, já que temos diversos grupos sociais que participam de diversas situações ao longo do filme, expondo o conflituoso cenário que era Bed-Stuy nos anos 80, com italianos, asiáticos, hispânicos e negros tendo de dividir o mesmo bairro. Por ser um sábado, todos os moradores estão na rua se divertindo, a não ser Mookie, o protagonista, que trabalha como entregador na pizzaria do Sol. Sua profissão o obriga a se deslocar constantemente pelo bairro, fazendo com que ele tenha contato com praticamente todos os personagens do filme, funcionando quase que como um elo entre todos eles. É interessante pensar que outro elo de ligação entre todos os personagens é o radialista Mr. Senior Love. Porém, diferente de Mookie, ele não se desloca fisicamente. Seu contato com o mundo é feito através do som do seu rádio, e é muitas vezes através dele que a montagem nos leva de uma a outra cena. O filme, no geral, ordena as cenas de forma cronológica, mantendo a lógica de relatar um dia com início, meio e fim. Porém, uma das cenas mais interessantes é quando ele quebra esse naturalismo ao colocar um personagem de cada grupo social para xingar diretamente para a câmera outro personagem de outro grupo social. Mookie xinga o italiano xinga o negro, o hispânico xinga o coreano, o judeu xinga o hispânico e o coreano xinga o judeu. A sequência de xingamentos só termina com Mr. Senior Love dizendo que todos devem se acalmar. Isso causa um efeito de estranhamento no sentido brechtiano mesmo, expondo a farsa da narrativa e expressando as tensões entre os grupos sociais, colocando-os frente a frente dentro da montagem, mas estando todos bem distantes, espaço e temporalmente. É como se aquilo não tivesse realmente acontecendo dentro da narrativa, sendo apenas um momento de desabafo das personagens. Outra cena bastante interessante, em que esse efeito de estranhamento também é utilizado, é no primeiro encontro entre Mookie e Raider Rahim. Mookie está indo fazer mais uma entrega quando encontra o seu amigo. A câmera enquadra os dois normalmente, numa típica posição voyeur, que mantém a quarta parede. Mookie vê os anéis de Raider que dizem amor na mão direita e ódio na mão esquerda. A câmera então ganha a posição de Mookie e Raider faz um monólogo olhando diretamente para a objetiva, em que, por mais que estejamos no ponto de vista de Mookie, o efeito de estranhamento é alcançado. O monólogo acaba quando a câmera volta para a posição de voyeur, como se nada tivesse acontecido. Novamente, temos uma pausa na narrativa para a performance da personagem, que expressa tudo o que pensa. As tensões sociais começam a ficar insuportáveis quando Bugging Out decide boicotar Saul, por ele não ter a foto de nenhum negro no hall da fama de sua pizzaria. Todos do bairro o ignoram, mas ele consegue o apoio de Raider Rahim e do Smiling, que já haviam tido conflitos culturais com Saul. Apenas os três já são suficientes para levarem o filme ao seu momento catártico. Após uma confusão entre Raider Rahim e Saul, Raider é morto pela polícia americana, fazendo com que os moradores do bairro se revoltem e ateam fogo à pizzaria. O filme então coloca duas frases antes dos créditos finais. Uma mais pacifista, de Martin Luther King, e outra mais combativa, de Malcolm X, como se jogasse para o espectador a pergunta: então, qual é a coisa certa a se fazer? Essa conclusão, que não traz respostas e joga para o espectador tirar suas próprias conclusões, demonstra bem as tendências pós-modernistas dessa época, de um certo esvaziamento e de fato,
não haver uma resposta certa de como agir frente a tudo isso. Agora, para além da história, é incrível como Spike Lee utiliza formas de linguagem em busca de um estilo talvez não só próprio, como negro, de se fazer audiovisual. As cores estão sempre saturadas. A câmera nunca está em uma posição óbvia. Nos momentos de maior tensão, ela ganha uma inclinação que muda completamente a percepção do plano. Os contraplongés também são constantes e contribuem para alterar a percepção espacial. Na cena final, a câmera está completamente torta, mas ela funciona tão bem dramaturgicamente que nem percebemos o tamanho de sua angulação. Pensando que Spike Lee começou a fazer cinema em um período em que Hollywood só fazia filmes de brancos para brancos, ele pode facilmente ser considerado um vanguardista, ao não só tratar sobre a questão negra, mas também criando toda uma nova estética e um novo jeito de se fazer cinema para um público que sempre assistiu a filmes, mas nunca se sentiu representado na grande tela. Sem dúvida que a estética usada em Do the Right Thing serviu como referência para diversas outras séries, filmes que a sucederam, principalmente as que falam sobre o Brooklyn e sobre a questão negra nos anos 80.